Muita gente se pergunta o que é o Espírito Santo. Com tanta confusão por aí, cabe um esclarecimento tendo como base o hebraico e a Bíblia hebraica. A palavra ruach descreve o ar em movimento, como já vimos no vídeo anterior. Primeiramente, é importante entender que os antigos semitas viam a ideia de espírito, no hebraico ruach, como uma espécie de empurrão ou um estímulo numa determinada direção. Por exemplo, quando não existe vento, as árvores ficam imóveis. No entanto, quando passa um ruach, ou seja, um vento, estas árvores são inclinadas para uma determinada direção. E essa ideia também é aplicada aos seres humanos. Por exemplo, a Bíblia hebraica descreve o homem que tem uma crise de ciúmes como sendo tomado por um espírito de ciúmes. Ou seja, ele passa de um estado tranquilo para um estado agitado. E para que este homem volte a seu estado natural, a Bíblia hebraica não recomenda um exorcismo, mas sim que a mulher prove que não houve traição. Muitas vezes, na Bíblia hebraica, o Eterno dava às pessoas uma capacidade adicional para fazer a sua obra. Por exemplo, Bezalel recebeu uma sabedoria adicional que é descrita como espírito de sabedoria, que o capacitou a realizar a obra do tabernáculo. Mas o que significa o termo Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh, que geralmente é traduzido como o Espírito Santo, não ocorre nenhuma vez na Bíblia hebraica. Este é um termo que ocorre somente no Talmud e no Midrash. Já na Bíblia hebraica, o que nós temos são apenas 3 menções a um Espírito Santo, que são 2 vezes no livro de Isaías, Ruach Kodeshô, o seu Espírito Santo, e uma vez no livro de Salmos, Ruach Kodeshechá, teu Santo Espírito. Agora, o que significa um Espírito Santo? Vamos começar entendendo a raiz da palavra Ruach. Para entendermos a raiz desta palavra, nós temos que retirar a letra Vav, pois o Vav está com a função de vogal, que remonta à reforma ortográfica que ocorreu por ocasião do cativeiro babilônico. Sendo assim, esta palavra originalmente possui uma raiz de 2 letras. E esta raiz descreve um caminho prescrito. Derivado desta raiz, nós temos a palavra arar, que significa viajante, ou seja, aquele que segue um caminho. Desta mesma raiz, nós temos a palavra orar, que significa caminho. Ainda com esta raiz, nós temos a palavra rehe, que é uma pedra de moinho, ao qual percorre um caminho prescrito. Desta mesma raiz, nós temos a palavra yareach, que significa lua, ao qual segue um caminho prescrito no céu. E desta mesma raiz, nós temos a palavra ruach, ou seja, o vento que segue um caminho prescrito a cada estação. Agora observe o que faz uma pessoa que possui o ruach do Eterno. Porém, no vosso íntimo o meu ruach, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos, e guardeis as minhas normas, e as pratiqueis. Já o segundo termo que nós temos aqui é a palavra Kodesh, que se refere a um lugar ou alguma coisa que é separada para um propósito. Sendo assim, Espírito Santo significa literalmente sopro de separação. Ou seja, aquele que possui o Ruach HaKodesh é separado dos demais e é inclinado a seguir os caminhos prescritos por Deus. Para a Bíblia hebraica, o Espírito Santo não é uma pessoa nem uma divindade paralela, e sim uma capacitação que o Eterno te dá para se viver uma vida diferente e separada. Então este foi o nosso vídeo de hoje.
Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.